teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Que maravilha! Bom dia, bom dia. Ainda bem que todo mundo aqui sabe que eu não sou cantor. A gente fica aqui, né? Adorando ao Senhor, louvando a Ele. Essa música é a musicaram o Salmo 84 e é uma das minhas preferidas. Se bem que eu acho que quem gosta de música, é meio assim até infantil dizer qual é a sua música predileta. Eu gosto de música. Acho que se a música não existisse, a existência seria tão sem sentido, seria, né, meio sem sal, meio sem graça. Mas a gente já está conversando demais aquém daquilo que a gente quer falar aqui com você nessa manhã. Seja bem-vindo. Vilda, o Carlos está aí, bom dia. A Rita, a Silara, a Keila. Ô, Regina. Não vou nem ler o que você falou aqui, viu, Regina? Obrigado, querida. Ah, sim, linda camisa, tá bom. Sabe, gente, a gente está aqui sempre, nessas manhãs, o privilégio que Deus tem nos dado da gente, de algum modo, contribuir com a sua paz, contribuir com a sua fé, colaborar na sua jornada, de modo que você e eu não percamos o foco. Que a gente às vezes é seduzido demais por esse mundo, é provocado demais por esse caos, pelas falsas promessas de felicidade, de vida. E enquanto o mundo chama você para viver, Jesus chama você para morrer, isso que o mundo chama de vida. Então é esse contraste, essa ambiguidade, essa ambivalência entre aquilo que é a vida de verdade em Deus e aquilo que o mundo traz como encantamento, aquilo que o diabo tenta atiçar os nossos apetites, porque o diabo não tem poder nenhum para fazer ninguém cair, ninguém pecar. O que ele pode no máximo é te dizer, não, o que Deus diz não é bem assim. É atiçar a sua própria vontade, a sua própria cobiça, porque
Tiago diz que ninguém é tentado por Deus, porque ele não tenta ninguém, ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Entretanto, cada um de nós é tentado pela própria cobiça que nos habita. Aquele apetite, aquela insatisfação que a gente imagina que pode satisfazê-la em caminhos que Deus diz que são caminhos de morte, mas a gente imagina que a gente pode inaugurar uma fase, uma era de felicidade fora de Deus. É isso aí. Por isso que a gente está aqui, todos os dias, de terça a sexta, ultimamente, né? Para que você e eu não percamos o rumo. A gente já acorda acordando, né? A gente se desperte despertando, ainda que você não tenha nem aí escovado os dentes, esteja aí apijamado, pantufado, descabelado, mas de modo que você e eu possamos, ainda assim, claro, estou fazendo uma caricatura, alguns já até estão de pé, já fizeram o seu café, já estão aí de repente já na luta, na lida, mas que a gente possa de verdade estar diante do Senhor, caminhando na sua direção, caminhando no caminho reto, com os pés sobre a rocha. Esse é o nosso objetivo. Eu quero conversar com você a respeito de alegria. O poeta diz que alegria é a melhor coisa que existe, é melhor ser feliz do que ser triste. Mas antes eu queria orar. A gente rogar do Senhor a direção, porque a alegria de Deus ela não se trata de risaria, de esforço, de cócega. A alegria de Deus é aquela que é o rio de Deus nos fluindo de dentro para fora, saciando a nossa alma, banhando o nosso espírito, nos dando frescor e matando a nossa sede. Essa é a alegria de Deus. É sobre ela que eu quero conversar com você. Mas antes vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por mais uma manhã, ó Deus, e para nós aqui nesse ambiente, dessa caminhada de oração, o primeiro dia dessa semana, Senhor. Embora seja terça-feira. Mas eu quero te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos dar aqui, ó Pai amado, a sua presença, o Senhor venha nos despertar, o seu Espírito venha, ó Deus amado, nos convencer, venha nos encher da tua paz, da tua alegria, Senhor, da vida que brota, ó Deus amado, no coração de todo aquele que crê em Ti, que dá razão para o Senhor e que decide morrer para o mundo e viver para o Senhor. Que seja assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz, a partir do versículo 4, o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Interessante quando Paulo está falando de alegria aqui, a circunstância, o momento de vida de Paulo, para muitos seria um momento de desespero, sobretudo para aquilo que é dado o nome de evangelho, mas do evangelho carrega o nome, mas nega na essência, aquilo que a gente aprende hoje, que Deus é o Deus que vai te livrar de toda e qualquer contrariedade nessa existência, de que você vai servir a Deus e vai acabar, você vai andar pisando em pétalas, você vai só tomar champanhe, comer caviar, você vai ser colocado como um ser a ser adorado, a ser reverenciado na existência. Que loucura, que loucura. Nada tem a ver com o Evangelho. E a gente vê o apóstolo, vamos chamar assim de apóstolo raiz, né? Paulo estava preso, né? E ele faz aqui uma injunção, quase que um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele dá ênfase, repete, não é para que a gente se alegre, mas eu fico pensando, é possível a gente ter alegria num mundo tão caótico,
nesse tempo de pandemia, nesse tempo que as pessoas estão cada vez mais brigando entre si, em que a gente tem que lutar, matar um leão. Aliás, a gente mata, né, vários leões todos os dias para sobreviver, para se sobressair nesse mundo que está engolindo a gente. É possível ter alegria assim, sem a seca, sem encher a cara, sem se embriagar, sem nenhum tipo de substância que venha anestesiar o nosso senso de realidade, porque a crueldade, a rudeza da realidade que a gente vive, ela conspira contra a nossa alegria, ela traz infelicidade. E a gente tem às vezes lampejos de alegria. A gente, de repente, quando o dia do pagamento, não é? O dia que a gente conquista a gente adquire alguma aquisição que tenha sido planejada e sonhada, mas logo o tédio vem. Por isso que Paulo insiste aqui: alegrai-vos no Senhor, mesmo ele na cadeia, preso, ali, né, sem condição de sair, tolhida a sua liberdade física, todavia a alegria dele não estava naquilo que ele olhava. Esse é um grande problema para nós. Nós não aprendemos ainda a nos alegrarmos em Deus, a maioria de nós. A gente se alegra se está tudo favorável. A gente se sente em paz se está tudo sábado à tarde na vida da gente. Não é que a gente pode dar uma lavada no carro, né? Colocar o som para tocar ali, aqueles modões antigos, e a gente fica ali, lava o carro, lustra o vidro, né? Dá uma limpada no para-brisa, e ali você de repente toma alguma coisa ali, um refrigerante, como se a vida fosse isso. Não. Alegria em Deus, ela não depende de circunstância, não depende dos arredores, da cenografia que a gente contempla, não depende do jeito que a gente está sendo tratado na vida. A alegria em Deus é em Deus. É em Deus. Eu me lembro do profeta Abacuque, aliás eu vou até ler aqui, porque de manhã assim a cabeça às vezes eu quero ler para ser mais fiel, a mente às vezes ela dá uma vacilada, o café foi fraco hoje, né? O café preto foi assim, mais ralo. Mas Abacuque diz o seguinte: olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, né? E me faz andar altaneiramente. Ele me faz andar mais alto, acima das influências e das percepções terrenas. Sabe por quê? Isso parece loucura, falar em alegria, mas como é que você pode falar em alegria num tempo tão caótico desse? Tão desesperador. Gente, desespero é obra-prima de Satanás. E o próprio Paulo, escrevendo 2 Coríntios, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se resumir a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa alegria em Cristo, ela estará condicionada às coisas desta terra. A alegria de quem de fato crê no Evangelho, eu estou falando aqui no Evangelho do Senhor Jesus, eu não estou falando no Evangelho de consumo. Não estou falando no evangelho de mercado, esse que foi apropriado, inclusive algumas alcunhas usadas em coisas que nada tem a ver com aquilo que você compara com Jesus Cristo. Olha para ele, o evangelho é ele e ele é o evangelho. É Jesus Cristo. Por exemplo, ele diz que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E às vezes a nossa alegria está condicionada a bens. E a gente idolatra marcas de roupa, marca de carro, marca de relógio. A gente idolatra lugares para morar. E a gente imagina que a felicidade está lá. Que a felicidade está na vírgula da Nike, na roupa. Ilustração aqui, meramente ilustrativo, para que você possa compreender a ideia que eu estou querendo trazer aqui para a nossa mesa desse café da manhã hoje. A sua alegria está em Cristo? Ou a sua alegria está condicionada ao seu bolso?
Abacuque disse, olha, ainda que esteja tudo estéril, ainda que o caos, a escassez absoluta se instale na minha vida, todavia eu vou me alegrar em Deus. Isso não é fuga psicológica, isso não é negação da realidade, isso é andar altaneiramente, é andar mais alto, num lugar mais elevado. Lá no profeta Isaías, Deus diz que os caminhos dele não são os nossos caminhos e nem os pensamentos dele os nossos pensamentos, porque são todos mais altos, mais elevados. Por quê? Porque nós olhamos para a perspectiva da eternidade. Nossos projetos, eles não se acabam aqui no dia da nossa morte. Aliás, graças a Deus que a gente não sabe o dia da nossa morte. Graças a Deus. Mas a morte está acontecendo toda hora ao redor da gente. O mundo está desmoronando e a gente ainda insiste falando que cremos em Jesus, que cremos, crer em Jesus é crer na eternidade, que cremos na vida eterna, mas ainda estamos angustiados ao extremo porque de repente não estamos atingindo o patamar, nos comparando, nos medindo e nos comparando com pessoas, né, desse mundo que não temem a Deus, ou com outros até que são servos de Deus, mas que de repente Deus lhes deu a oportunidade de adquirir coisas, de estar num patamar mais elevado para os olhos dos homens, mas Jesus diz que aquilo que é elevado para os homens é abominação para Deus. Essa coisa da aparência, essa coisa do selfie, essa coisa de se gabar, isso é abominação para Deus. E Paulo nos chama aqui para nós nos alegrarmos no Senhor. Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estava conversando com alguém sobre algum atleta, sobre esportes de alto rendimento, e ele me disse uma coisa que é fundamental para o atleta, para que ele, além, lógico, do preparo físico, do treino, de estar ali, né, repetindo movimentos, repetindo ali para que o corpo responda de forma automática quando necessitar de algum movimento ali no esporte que ele pratica, mas, sobretudo, é preciso estar aqui alegre, para que ele possa ser mais, para que ele possa vencer. E a nossa alegria, às vezes, sabe, gente, a gente está olhando para o umbigo, a gente olha para o... De repente você sai de manhã, o pneu do carro está furado, que desgraça, acabou com o meu dia. Um pneu de carro furado, tão simples de resolver. Ah, mas eu estou perdendo o meu dia, eu vou perder muito dinheiro. Então a sua alegria está onde? No dia, no dinheiro ou no Senhor? E para a gente se alegrar em Deus é preciso treino. Treino. Como é que eu vou poder aprender a me alegrar em Deus se eu sempre fujo da presença dEle? Se aquilo que eu trago para o meu caminho, se aquilo que eu trago para a minha vida, para o meu dia, para os meus planos, eu prefiro Ele longe. Porque às vezes o jeito de eu me portar, o jeito de eu me conduzir, não combina muito com Jesus. Jesus não cabe onde eu estou indo. Jesus é bom ele ficar em casa, cuidando da moçada, e deixa que eu como diz aqueles jogadores antigos, né? Eu estou se sentindo bem para ir por mim mesmo. E Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Eu queria te convidar hoje, mais do que um convite, é dizer para que você se aproprie daquilo que é seu. Porque a alegria é fruto do Espírito, é consequência de quem de fato anda na consciência de que é templo do Espírito Santo de Deus. E se nós estamos em Cristo, se é que estamos em Cristo, nós temos essa consciência de que o Espírito de Deus nos habita. E nós vamos caminhar em santidade. Ah, mas eu não tenho alegria no meu trabalho. Você não tem generosidade. Você trabalha às vezes, não dá graças por aquilo que você maldiz o ambiente de trabalho, diz que o seu salário é uma miséria, e vai ser sempre mesmo. Porque a sua alegria não está em Deus, está ali naquelas coisas. Ah, mas eu sou tão infeliz nos meus relacionamentos. O padrão que você usa para se relacionar é o mesmo que Deus manda que você use, com o seu corpo sendo templo do Espírito, ou é arma de sedução?
Ou o corpo passou a ser simplesmente um depositário de fluidos? Se você e eu, de verdade, fazemos do Senhor a nossa alegria e não os relacionamentos, é claro que a partir daí é que tudo vai ser curado ao nosso redor. O problema é que a gente está procurando, a maior parte das vezes, a gente procura estímulos externos para trazer alegria para dentro de nós. E a alegria de Deus ela é o contrário. Ela é a partir de dentro, na consciência de que nós somos salvos. Espera aí, salvo de quê? De que você é salvo? Depois da morte eu vou para o céu. Tá, mas que tipo de gente essa salvação está fazendo com que você e eu nos tornemos dia a dia? Porque o salvo é aquele que vai dia a dia parecendo com Jesus Cristo. É esse o caminho da alegria. E a gente acha que essa alegria igual de Jesus não tem nada a ver. Jesus disse, olha, não fica juntando tesouros na terra, onde o ladrão escava e rouba, onde a ferrugem corrói, mas ajunte tesouro no céu. Peraí, como é que a gente pode ser feliz com tão pouco? A alegria não está no pouco e não está no muito. Ela está em Deus, que é Deus do pouco e é Deus do muito. E se você não conseguir se alegrar em Deus no pouco, Jesus disse, aquele que não é fiel no pouco, ele não será colocado sobre o muito. Simples assim. Porque se a nossa alegria está em Deus, a gente tem a consciência de quem a gente estava, para onde a gente estava indo, ou seja, para a perdição eterna. Mas a luz veio ao mundo e denunciou para mim mesmo o meu estado de perdido, mas a mesma luz que denunciou o meu estado de perdido, ela me mostrou a salvação somente em Jesus Cristo. E se eu morrer hoje, a morte não me mata mais, eu simplesmente mudei de estado. Isso parece às vezes distante demais para aquilo que as suas pretensões de alegria. Mas é distante mesmo. Se a sua esperança for em Cristo, você e eu vamos viver aqui miseráveis, como disse Paulo. Quando nós morremos para o mundo, porque é a morte para o mundo que vai nos fazer experimentar a verdadeira alegria. Ou você acha que essa oração de Abacuque ali é simplesmente um jogo de cena? É simplesmente um truque, uma camuflagem para enganar Deus, os anjos, porque na verdade no fundo do coração dele ele estava querendo era a figueira carregada, né? O curral cheio de ovelhas, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O diabo é que sabe e que é assim a alegria do mundo. Tanto é que quando ele foi tentar Jó, você lembra que ele falou, não, você dá tudo que Jó precisa, por isso que ele é alegre, por isso que ele é fiel a você. Tira para você ver se ele não vai te negar. É assim que o diabo pensa. E você está pronto para continuar sendo fiel a Deus, ter alegria em Deus, se aquilo que você reputa como o bem dessa terra você não alcançar? Você está pronto para continuar a ser fiel a Ele assim mesmo? Porque você sabe, você e eu já sabemos, que não é tudo que a gente pede que Deus dá. Muito não vem da parte de Deus. Isso quer dizer que Ele não nos ama? Mas aí, o não faz o que comigo e com você? A gente, como um menino mimado, eu também não quero mais ser crente. Eu também não vou mais servir a Deus, não vou cair na gandaia. Alegrai-vos no Senhor. No Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E quando a gente se alegra nele, a gente não é tomado pela ansiedade mais. Aliás, a ansiedade é a doença crônica, é a pandemia da nossa época. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, porque não tem transcendência. Vê só aqui a terra. Não sabe se alegrar em Deus. A lógica da alegria está no consumo. Né? Quanto maior a sua capacidade de consumir, mais possibilidade de alegria haverá para você. Por isso é uma vida de miséria de alma, segundo o Evangelho. Porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Porque o que você e eu vamos levar no dia que chegar
o dia da gente estar de 7 palmos abaixo da terra. Por mais louca que seja essa realidade, ela é inevitável. Você e eu estamos cada dia mais, o nosso corpo, esse tabernáculo aqui, essa carcaça aqui, está cada dia mais envelhecendo, por maior que sejam os avanços da ciência, né, para que a gente dê da estética, da medicina estética, para que a gente dê uma esticada aqui, para que a gente dê uma malhada ali, para que a gente tenha alimentos que nos trazem mais energia. O fato é que a gente está morrendo todos os dias. E se a gente não morrer de velhice, a gente morre antes da velhice. E a gente se alegrar em Deus e a gente saber que a morte não nos mata mais. E se isso não plenificou, não pacificou o meu coração, não é no Jesus Cristo dos Evangelhos que eu ainda creio, mas sim nesse composer aí, do mercado religioso que me é dado simplesmente para que eu seja mão de obra escrava num sistema que edifica impérios humanos em nome de Deus. Isso é muito sério que eu estou falando para você. Mas quando a gente anda na luz, a gente tem discernimento, a gente é perdoado e a gente perdoa, mas a gente não é mais alvo dos impostores. Porque a nossa alegria está em Deus e não nas coisas que eles prometem longe de Deus, mesmo que seja em nome dEle. Sim. Alegrai-vos no Senhor. Lembre de onde você foi tirado. E lembre-se da promessa para você e para mim. E ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto aí na videira, ainda que não haja gado ali no curral, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, alegre-se nele, dê graças a ele pela grande salvação, pelo perdão dos pecados. É por aí que a alegria de Deus se instala e ninguém rouba. Mas se você fosse medir, invejando os arrogantes, invejando aqueles que têm o que você gostaria de ter, se enchendo de justiça própria, você vai instalar a miséria na sua alma. Mas a cura vem quando você olha para aquilo que é seu em Cristo. Em Cristo. E se alguém está em Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, o jeito de pensar, o jeito de querer, o jeito de elaborar, o jeito de interpretar a existência, os olhos foram trocados. Foi por isso que Jesus abriu os olhos aos cegos, gente. Foi por isso que ele curou os surdos, para que a gente possa ter percepção do reino de Deus. E ele diz que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. É por isso que essa alegria aqui ela é meio inatingível para grande parte daqueles que, mesmo professando o nome de Deus, mesmo frequentando lugares, ainda estão cegos e surdos, insensíveis a isso, porque fazem da sua alegria em Cristo as coisas dessa terra. Eu não estou dizendo aqui, misericórdia, para que você não trabalhe e não dê o melhor para si, para sua família. Não, misericórdia, nada disso. Mas fazer disso o sentido da vida é a maior burrice espiritual que qualquer ser humano pode cometer. É andar nas trevas, é fugir da verdadeira alegria e se contentar às vezes com gravetos enquanto toda a floresta nos é oferecida. A eternidade! E a gente às vezes se contenta com 2 gravetinhos ali e vai brincando com eles aqui e de repente eles, como são só gravetinhos, eles são frágeis e se acabam. Mas quando a gente tem a percepção, a gente anda altaneiramente, a gente anda mais alto nos caminhos do Senhor. A gente não é escravo desse sistema. A gente passa a ser, sim, de verdade alegre e dar graças ao Senhor, ainda que esteja como Paulo, na prisão. Eu vou parar por aqui. Nessa conversa nossa, às vezes a gente empolga, não é? Porque não existe coisa melhor do que a gente aprender a ter alegria em Deus. Mas lembre-se, é treino, é processo. Repetição, insistência consigo mesmo, perseverança, é porque a gente está sempre torto, olhando torto, a gente está sempre querendo outras coisas, está pulsando dentro da gente outras querências, outros apetites, que são meras ilusões.
porque o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto, mas o Senhor o esquadrinha na mesma medida em que a gente vai treinando a converter os nossos impulsos a aquilo que treinar a batida do nosso coração, a batida do coração do nosso Mestre. Que você possa pensar nisso e crer nisso nesse dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, que o Senhor aqui está, ó Deus amado, entre nós. Quero te agradecer, ó Pai amado, pela tua palavra e que de fato a sua alegria esteja em nós, ó Pai. Abençoe, Senhor amado, a cada um aqui. Ó Pai, aqueles que estão enfermos, que o Senhor traga a cura, a provisão para o seu dia, Senhor amado, a restauração, Senhor amado, da sua vida, do seu caminho, Senhor. Que estejamos, Senhor amado, de fato, não olhando circunstâncias, não olhando arredores, mas olhando para o Senhor que nos habita e perdoou os nossos pecados e está nos levando para uma vida que transcende a morte, que transcende a sepultura. Foi para isso que o Senhor veio, e o Senhor mesmo disse para que o nosso coração não se perturbasse, porque o Senhor iria preparar lugar para nós, e o Senhor voltaria, Senhor, para nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós estejamos também, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor amado, nesse dia é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, obrigado aí, a gente deu uma extrapolada no nosso horário hoje. Amanhã não vai ser assim não, amanhã a gente vai estar no tempo correto aí, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até amanhã, quarta-feira, se Deus permitir. Um abração.